nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Até o versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz falar conosco nessa noite. Então nós clamamos no nome de Jesus que o Senhor brade em nosso coração, que a nossa vida se prostre ante o Teu querer, e que todo paradigma estabelecido em nós seja quebrado no nome de Jesus, para que a Tua palavra nos reconstrua para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós carecemos, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite. Fala conosco, nós assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você está comigo aqui? Amém? Fica comigo, viu? Então, vocês vão participar comigo, não deixa eu sozinho aqui pregar, não. Participa aí, dá um glória aí, dá um pulo aí para a gente estar junto. Olha só, nós estamos numa sequência de mensagens, uma série de mensagens, onde nós estamos falando sobre visão, um retrato do futuro que produz paixão. Quando o Senhor chamou Abraão, lá na primeira mensagem nós falamos sobre isso, para ser o pontapé inicial de um plano que nós podemos chamar de audacioso, isso pelo menos por uma perspectiva humana ilimitada. Abraão, o grande pai que se torna o pai de multidões, Abraão recebe o comissionamento de começar algo que se desdobraria por toda a eternidade. Está lembrado disso? Contemplar a saga de Abraão até aqui é ver uma visão acontecer, uma promessa se cumprir e um plano que transcende o entendimento tomar forma. Todavia, desde a queda do homem, ocorrida lá em Adão, o caminho da humanidade é pavimentado por pedregulhos que tendem a gerar dificuldades, a estabelecer adversidades, desfocando assim a visão dada pelo Criador à sua criação. Desde a queda, a visão do ser humano ela é desfocada em relação
ao plano, ao propósito e à visão que Deus deu. Então essa visão, a visão que Deus entrega ao seu povo, aquilo que nós chamamos tecnicamente da nação farol, ou seja, quando nós falamos da nação farol, é porque o povo de Deus recebe a missão de ser luz, de iluminar o caminho dos outros povos até Deus. Essa visão foi desfocada uma vez que o povo abandonou o propósito que Deus entregou, a visão pelo conforto promovido na vida transitória do Egito. Ao longo do tempo, a visão de uma terra deleitosa se acomodou ao conforto. Quem de nós, em algum momento, mesmo vislumbrando alguma coisa concernente ao futuro, negocia as bênçãos ou a vontade de Deus do futuro por algum conforto no presente? Quando se abandona a visão por algum tipo de conforto, nós abrimos uma brecha para experimentar a remoção da mão de Deus, o amargor da remoção da mão de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós falamos de maldição. Maldição necessariamente não significa Deus proferir uma maldição contra a sua vida. A própria ausência da mão de Deus já configura uma maldição. Então, quando a gente olha para essa história, nós vemos que os hebreus provaram desse remover da mão de Deus, e eles experimentaram então o jugo opressor da servidão no Egito. Então, quando o Senhor chamou Moisés no deserto do Sinai, ele estava reafirmando a visão original que Deus tinha entregado a Abraão. O povo que estava cativo no Egito, Deus usou Moisés para libertá-lo. A visão então segue o fluxo eterno determinado, e o numeroso Abraão, ou o Abraão, o pai de multidões, que se torna uma nação, agora estava prestes a possuir a terra da promessa. No entanto, queridos, se a visão que Deus dá, ela é eterna, os homens envolvidos na visão são passageiros e mortais. Isso, pelo menos, por uma perspectiva humana, terrena e limitada. A visão que Deus dá, ela é eterna, ela permanece. A visão permanece, mas as pessoas, elas são passageiras. Eu brinquei agora há pouco a respeito de ficar 50 anos como pastor aqui. Gente, vamos usar o pastor como exemplo. O pastor, ele é um passageiro, e eu já mencionei isso aqui algumas vezes. Deus dá o pastor para a igreja, mas não dá a igreja para o pastor. Amém? Por quê? Porque a igreja não é do pastor. O pastor, ele é um passageiro. A igreja é de Jesus, que é eterno. Então isso precisa ficar muito claro em nosso coração. E quando você vê uma denominação tendo um vulgo dono, se afaste disso, que esse negócio é armadilha. Porque o dono da igreja é Jesus. E o pastor é a ovelha do supremo pastor da igreja, que é Jesus. Então, a visão que o Senhor entrega, a visão que Deus dá é uma visão eterna. As pessoas passam, porque na verdade todos nós somos parte de um plano, de um propósito e de uma visão plena e eterna, que é muito mais ampla e infinita. Pelo menos até onde nós conhecemos, até onde o Senhor em sua soberania quis revelar por meio da sua palavra. Sendo assim, Moisés o libertador, Moisés o referencial, Moisés o grande líder passou. E quando Moisés passou, Josué se tornou próximo na condução da visão que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E Josué agora precisa de coragem. Lembra que nós falamos sobre isso domingo passado? Josué agora precisa de coragem para viver a visão que Deus deu. O numeroso Abraão, o povo de Deus, precisava ser conduzido para tomar posse da terra da promessa. Um líder precisava conduzir o povo, um líder precisava manter a visão. Foi fácil? Não foi. Foi simples? Jamais. Foi desafiador? É certo que foi desafiador. Mas a confiança no Senhor e a coragem para viver a visão são ingredientes requeridos a um homem cujo coração está comprometido com Deus e com a visão que Ele dá.
E Josué foi este homem. Josué não foi apenas esse homem, como Josué colocou em prática a visão que o Senhor deu. E lembra que falamos semana passada, que o Senhor garantiu vitória a Josué, porque na realidade Josué não foi para conquistar a vitória, Josué foi para receber a vitória, porque Deus já tinha conquistado a vitória para Josué, estava no plano da visão, estava no propósito de Deus. E Josué então ele andou na visão, e o Senhor esteve com ele. No entanto, mais uma vez o povo se acostuma com as bênçãos. E gente, venhamos e convenhamos, a gente se acostuma com bênção. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade, gente? A gente se acostuma com as bênçãos. E quando a gente se acostuma com as bênçãos, nós corremos um sério risco de se esquecer do abençoador. O povo agora de posse da terra prometida, da terra deleitosa, Israel se entrega aos seus prazeres. E o resultado está lá em Juízes 21, 25, que eu mencionei na última quarta-feira, que cada um fazia o que bem entendia, uma vez que não havia rei em Israel, não tinha liderança, conquanto a visão foi dispersada, a visão foi diluída, e mais uma vez a visão foi negociada pelo conforto e trocada pela rebeldia do coração. Aquele povo que era o referencial de povo de Deus, lembra que eu falei agora há pouco sobre a nação Farol, sobre o povo Farol? Eles foram levantados por Deus para ser guia para outros povos. No entanto, eles resolvem ser guiados por esses outros povos, ao invés de eles serem guias. Quando falta visão, irmãos, quando há falta de visão, isso gera insensatez. E a insensatez dá lugar à aparência. Isso porque às vezes nós preferimos parecer ser do que de fato viver aquilo que Deus nos chamou a ser. Entendeu? Ou foi filosófico demais? Às vezes nós parecemos ser algo, quando na realidade Deus nos chama a viver aquilo que de fato você viveu para ser. E em sua soberania, Deus entregou o governo de Israel à escolha de um homem. E quando eu falo de aparência, isso é perigosíssimo, porque tende a minar a esperança do nosso coração. Irmão, vamos ser sinceros, ninguém sustenta a aparência por muito tempo. É ou não é verdade? Vocês estão aí, meu povo? É ou não é verdade? Não consegue, gente. Não consegue. Eu vou me usar de exemplo, porque eu não posso falar de você. Com os meus 17, 18 anos, que eu tinha cabelo, com 22 já estava perdendo, fiquei careca muito cedo. Ninguém consegue sustentar a aparência, viu? Não consegue. Você pode até protelar e esticar um pouquinho o processo, mas o tempo ele é cruel. É ou não é verdade, meu povo? A gente não consegue viver de aparência. No entanto, o que prevalece para a eternidade é aquilo que é em essência, aquilo que Deus depositou no seu coração, é o propósito, é a visão, é o chamado de vida. Aí vem a pergunta: você tem vivido isso? Deus então entrega Israel à escolha de um homem, e as consequências foram catastróficas. Basicamente, o povo faz uma troca injusta. Eles trocam Deus por Samuel, eles trocam o certo pelo duvidoso, eles trocam o invisível pelo visível, eles trocam o poder pela força, a vida pela morte, a visão de futuro pelos deleites do presente. Mas se o homem faz as suas escolhas, e ele faz de forma desastrosa, o Deus Santo de Israel, o Deus da igreja, ele zela fielmente pela visão. E ele escolhe acertadamente em perfeição, mesmo aqueles que são improváveis diante dos homens, para que a sua visão continue a avançar. O povo buscava então um reino corrupto, passageiro. Deus, no entanto, estabeleceu um reino eterno e fiel. Então o Senhor estabeleceu este reino e levantou Davi, e provou que quando se tem uma visão, o tempo é apenas um detalhe.
este reino colocado, estabelecido através de Davi, ele continua firme e forte, até que mais uma vez o povo se acomoda em sua glória, se entrega aos seus delírios, e mais uma vez o povo perde a visão. E o resultado? O resultado foi que esse reino estabelecido através de Davi agora é dividido. O povo é levado para o exílio depois de um tempo, a fé está sob ataque, e a visão agora não passa de um sonho que ficou no passado. E você pode conferir isso lá no Salmo 137, quando o salmista está narrando a história do povo na Babilônia. O povo agora tinha sido levado cativo na Babilônia, e eles estavam lá lamuriando e reclamando, porque eles perderam a bênção de Deus, eles se distanciaram da visão, e eles estavam pagando um preço muito alto. Abraão, que virou hebreu, que virou Israel e que virou judeu, que virou Judá, sofre as consequências de sua completa insanidade. E como ficaram então? Aí eu convido você a voltar os seus olhos para o versículo 11, onde o Senhor fala por meio do profeta Ezequiel, versículo 11 do capítulo que nós lemos. Olha a situação do povo. Os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança. E a minha versão aqui diz que fomos exterminados. Entrou água no cantinho errado. Horrível, né? Vamos lá. Viver fora da visão que Deus dá gera morte, gera desespero, gera aniquilação. Quando você se distancia da visão que Deus dá, o diagnóstico é esse que o Senhor usa o profeta Ezequiel para falar. Os ossos estão secos, estamos sem esperança. E definitivamente fomos lançados ao vazio da existência. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz que não havendo profecia, e a palavra hebraica aqui traduzida por profecia, pode ser traduzida por trazer a ideia de visão, um oráculo, uma comunicação divina, ou seja, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. Visão, um retrato do futuro que produz paixão. Henry Ford tinha em sua mente a imagem do futuro, onde cada garagem particular de pessoas comuns nos Estados Unidos deveriam ter um modelo da marca Ford, um modelo T estacionado na garagem da sua casa. Essa era a visão de Henry Ford, e isso moveu o seu coração. Dr. Martin Luther King Jr. ele vislumbrava que no futuro duas crianças, uma branca e uma preta, poderiam brincar num balanço, sem se preocuparem com a cor da sua pele. E porque ele vislumbrava isso no futuro, Dr. Martin Luther King Jr., ele teve o coração movido e ele batalhou em prol dessa visão. Dr. Billy Graham tinha a visão de que milhares de pessoas se entregariam a Cristo enquanto o coral cantariam: tal qual estou, ó meu Senhor. E essa visão que Dr. Billy Graham tinha, motivava ele a continuar pregando a palavra de Deus. E você pode ir para a história e ver quantas pessoas se renderam aos pés de Jesus, por meio da pregação de Dr. Billy Graham. Isso moveu o coração dele. Henry Ford viu a mobilidade aonde não havia. Dr. Luther King viu a igualdade quando ela não existia. Billy Graham, ele via salvação onde só tinha perdição. E Ezequiel? Ezequiel, por sua vez, viu esperança quando se passeava no meio da morte, porque Ezequiel foi transportado pelo Espírito de Deus por meio de um vale de ossos. O texto fala ossos sequíssimos. Irmão, é uma visão
vou abrir um parênteses aqui, uma visão do inferno, fecha parênteses, uma visão desastrosa. Você consegue se imaginar caminhando no meio do cemitério? Acho que não. E se nós falássemos de tumbas abertas e ossos espalhados por todos os lados, é uma visão tenebrosa. E quando Ezequiel vê aquilo, o Senhor está trazendo um raio-x da sua atualidade. No entanto, ao mesmo tempo que Deus está revelando algo para Ezequiel, o Senhor está falando: Ezequiel, vocês estão assim, mas Deus está dando a ele também um prognóstico. Que prognóstico é esse? O Senhor está falando: eu posso produzir esperança, eu posso trazer vida aonde só tem morte. Você só precisa continuar agarrado na visão. É isso que você precisa. Em seus caminhos tortuosos, Israel já tinha ouvido de Isaías que a nação estava enferma, e o profeta convoca a nação ao arrependimento, mas a nação não dá ouvidos. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto que aquele povo prestava ao Senhor estava sem vida. A música era só barulho. Amós convocou o povo ao arrependimento, mas o povo não deu ouvidos. Oséias olhou para a nação e viu que o povo de Israel estava em profunda infidelidade. Eles estavam flertando com outros deuses. Oséias então convoca o povo ao arrependimento, mas o povo preferiu continuar em sua depravação. Miqueias, o profeta Miqueias, conclui que o povo estava distante de Deus. E Miqueias chama o povo para se aproximar do Senhor, mas o povo mais uma vez não dá ouvido. Jeremias, o profeta Jeremias foi enviado por Deus. Irmão Jeremias chorou. Jeremias lamentou, ele chamou, ele exortou, ele aconselhou, mas o povo não deu ouvido. Deus, por meio do profeta Jeremias, chamou o povo pelo amor, e este não veio. Então o Senhor mandou a sua vara de correção, o Senhor mandou açoite, chicote, espada, o cerco do inimigo, a peste, o cativeiro. Deus tratou o seu povo com vara, porque Deus ama, aquele que Deus ama, Ele corrige. No entanto, mesmo assim, o povo não se dobrou ao chamado do Senhor. Então o Senhor agora manda Ezequiel. Ezequiel é alguém que vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. O povo não está apenas doente. A enfermidade que Isaías tinha profetizado que o povo estava enfermo evolui e o povo agora está morto. A morte é uma degradação orgânica. São ossos secos, sem vida, sem esperança. É um povo caminhando fora da visão. É um cenário de terra arrasada. Ezequiel, e eu não tenho tempo hoje para falar a respeito, traçar uma biografia de Ezequiel, mas você pode entrar lá no site da igreja, tem uma pregação lá, o reavivamento que precisamos hoje. Você entra lá no site da igreja, tem essa pregação, e nessa pregação eu trato sobre uma biografia de Ezequiel. Mas Ezequiel, ele vê, nessa visão, ele tem a percepção de uma maquete da desesperança diante de si. Irmãos, o versículo 13 do texto que nós lemos, está dizendo que aquele povo estava em uma sepultura existencial. Eles anteciparam a morte. Sabe por quê? Porque eles não quiseram tomar posse da vida. E nós podemos ir, por exemplo, para Deuteronômio, quando Moisés chega diante do povo e fala: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, o que vocês escolhem? Josué, no final do seu livro, capítulo 24, diz o seguinte: olha, vocês devem escolher o Deus que vocês vão servir. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus coloca diante do seu povo essas opções. No entanto, o povo faz opção pela morte. Sim, queridos, o tempo que Ezequiel está vivendo é um tempo de crise, como o tempo em que nós vivemos hoje. Nós estamos em uma crise aguda, irmãos, na nossa nação. Eu não sei se você está percebendo, mas o mundo está em uma guerra silenciosa. Nós vivemos um tempo de crise mundial. Nós estamos em crise na igreja. Não
fecha os olhos para isso, não. A igreja de Jesus pelo mundo está em crise. Nós vivemos tempos onde os lares, as famílias estão em crise. Gente, se tinha um lugar que não era para ter crise, era dentro de casa. Não é verdade? Não era. Mas a gente está vivendo o cumprimento da palavra de Jesus, onde é filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, está um tendel todo. O que é isso? Crise. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você. A crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Quando o povo de Israel estava como num vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs aquela nação de pé. A crise para Deus não é nada, porque Deus governa, inclusive a crise. Deus continua com a mão no volante, e essa crise para Deus, está nos planos dele. O presente de Israel era de desespero, mas Deus estava falando com o seu povo, o futuro vai ser de esperança. O Deus que traz à tona as feridas de hoje por meio de sua visão, Ele já nos mostra, Ele nos garante que Ele vai nos dar cura amanhã, aleluia. E a mensagem de Ezequiel é a mensagem para todos nós nessa noite, a visão que Deus nos dá. Pode pôr, filho, que aqui não está indo mesmo não. É uma visão que renova a esperança. Diga comigo, a visão que Deus nos dá é uma visão que renova a esperança. Vamos lá, e a primeira coisa que esse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que essa visão que renova a esperança, traz vida ao vazio existencial. Olha o versículo 11 que eu dei ênfase na leitura. Os nossos ossos estão secos, nós perdemos a esperança e fomos exterminados. Irmãos, mais do que mortos nos delitos e pecados deles, Israel, na visão que Ezequiel teve, tinha sido exterminado. O texto está falando de ausência de vida. O texto está falando de anulação de existência, é apagão de memória, da memória. O povo tinha sido reduzido a nada. Naquela visão de vale de ossos secos, Deus estava falando para Ezequiel, vocês deixaram de existir, vocês não são ninguém. Eu estou exterminando a situação de vocês, vocês estão sendo exterminados da existência. Apaguem o nome do cartório, do registro lá de pessoas nascidas, arranquem o RG, tirem o CPF, arranquem as digitais, esse povo não existe. É isso que o texto está falando. De povo soberano e glorioso do Senhor, Israel passou a ser um resquício de vida lançado no esquecimento. É certo que você já ouviu a respeito de pessoas que tiveram de lidar com o esquecimento de outros. Quem em algum momento não lançou uma outra pessoa no esquecimento, no limbo do esquecimento, por simplesmente essa pessoa ter cometido um pecado ou ter ofendido uma outra pessoa? Israel está provando disso. Por perderem a visão, eles foram lançados em um limbo existencial do qual jamais eles sairiam sozinhos. O surgimento de Israel como nação não era algo improvável, era algo impossível. Impossível. Sabe, irmãos, eu não sei o quanto você acompanha o mundo atual geopolítico, mas a profecia de Ezequiel, olhando para Israel como uma nação geopolítica, está se concretizando em 2020. Você sabia disso? 1947, Israel foi estabelecido novamente como Estado. E é em 2020 que Israel tem a totalidade do território que Deus determinou na época de Josué. Hoje, no tempo que se chama hoje, no máximo 2021, Israel se estabelece territorialmente na sua totalidade. A profecia está se cumprindo hoje. Eu não sei se você tem observado isso, mas a palavra de Deus está se cumprindo. E se Deus está sendo fiel como Israel, nação,
O que dizer então com a igreja? Porque nunca foi plano de Deus o Israel geopolítico, sempre foi plano de Deus a igreja. Apocalipse 3,18, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus era para a igreja, sempre foi a igreja. O Deus fiel com Israel é o Deus fiel com a igreja hoje, e nós precisamos crer nisso. Mas Israel, olhando politicamente, o restabelecimento era algo improvável, era algo impossível, porque eles não eram apenas cadáveres imaginários, eles estavam em progressiva degradação, é total ausência de vida, é vazio, é falta de existir. Irmãos, é uma imagem de desespero, é uma imagem de desespero, mas enquanto o clamor de desespero daquele povo está ecoando, Deus aponta uma visão de esperança. E olha o que nos diz o versículos 12 e 13 do texto que nós lemos. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair dela, ó povo meu. O que esse texto está falando para a gente? Deus está chamando Israel à existência. Deus está chamando o seu povo à existência. Deus está chamando a sua igreja à existência. Algumas semanas estávamos falando aqui que não existe dispensações distintas entre Israel e igreja, não, irmãos, é tudo uma coisa só, é tudo uma coisa só. Mas Deus está chamando aquele povo à existência, é um novo processo de recriação, é Adão sendo formado novamente. Como que é isso, irmão? Deus vai lá, amassa o pó da terra, e daquele pó faz um homem chamado Adão. Quando o Senhor vai criar Eva, o que Deus arranca de Adão? Costela é feito do quê? Gente, é feito do quê? Osso. Olha, mais uma vez Deus está recriando o mesmo cenário. Deus é pedagógico, Ele está ensinando algo. Osso com osso, Deus está novamente recriando. Deus está falando: peraí, já houve uma queda, está vendo esse vazio do nada? Eu vou trazer vida, eu vou trazer existência, eu vou chamar as coisas à vida do nada. Deus está recriando um novo tempo. E Abraão se tornando uma grande nação, novamente nós estamos vendo essa promessa se repetindo, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 4,17, o Senhor Deus é quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E o texto está atrelado diretamente a Abraão. Paulo cita Abraão antes, porque Paulo está falando: olha, lembra de Abraão que o Senhor fez uma promessa? Ele era poderoso para fazer Abraão ser pai e trazer à existência algo de onde não existe. Ou seja, Paulo está falando que Deus era poderoso para dar filhos a Abraão do nada. Não precisaria nem de Sara. O Deus que traz a luz e cria todas as coisas do nada, está falando com Ezequiel, está falando com o seu povo, está falando conosco nessa noite. Eu sou aquele que trago à existência as coisas daquilo que não existe. Deus nessa noite está chamando a sua igreja a prestar bem atenção. Ele deseja trazer coisas novas, criar coisas novas na sua vida, de situações que não existem. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Deus dá uma visão ao seu povo e Ele vela por ela, irmãos. No entanto, esse povo não ficará na inexistência. Eles sim aprenderão com o açoite da correção do Senhor, mas o Senhor vai devolver vida a eles. Deus nos dá uma visão de vida, de significado, de existência, de poder, de honra, de glória. Sabe por quê? Porque tudo provém dEle. Tudo provém do Senhor, a vida provém dEle, o chamado, a escolha, a justificação, a salvação, a transformação, a restauração, as bênçãos, a Ele, pois, a glória para todos sempre, amém.
Tudo vem das mãos do Senhor. O mesmo Deus que restauraria a visão a Israel e, consequentemente, a vida, pode restaurar a visão na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Deus pode, Ele quer, Ele deseja restaurar a visão na sua vida. Talvez alguns de nós nos acomodamos a algumas situações que a vida tem nos imposto. Talvez alguns de nós estamos acostumados com um passado que a gente deseja viver e Deus está falando, não vou trazer porque eu sou um Deus de coisa nova. Irmão, quem copia é o diabo, Deus só faz coisa nova. Deus faz tudo novo. Deus está fazendo coisas novas. Agora a pergunta é, você está participando disso? A visão que renova a esperança é uma visão que traz de fato luz, que traz a existência, traz vida ao vazio existencial. Segunda coisa, não basta apenas ser colocado de pé, ter ossos emendados em ossos, músculos recriados, pele restituída, não, porque não vai passar de um boneco. É necessário agora ter fôlego de vida. Mas não é esse fôlego de vida nosso comum, não. É um sobrenatural. Vidas trazidas à existência não são plenas sem o sopro pleno da vida de Deus. Mencionei Adão aqui na criação. Adão não foi apenas criado do pó. O texto lá em Gênesis 2:7 diz que Deus soprou vida em Adão. E esse mesmo Deus agora está colocando vida, colocando o seu espírito nessa visão de Ezequiel 37. Versículo 14, o texto nos diz, eu porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Do transportar ao vale de ossos secos, a concretização do milagre, da restauração do povo de Deus. Cada passo no processo foi conduzido, foi dirigido, foi orientado pelo poder e pelo movimento do Espírito de Deus. É o Espírito quem coloca Ezequiel no vale, é o Espírito quem faz Ezequiel andar no meio do vale de ossos, é o Espírito quem leva Ezequiel a profetizar, é o Espírito que causa todo o movimento de restauração de vida. É o Espírito que o próprio Deus promete colocar dentro do seu povo. E sabe o que é isso, irmãos? É plenitude. Imagina o cenário comigo. Osso se juntando a outros ossos. Consegue imaginar? Imagina você com um ossinho, uma mão correndo para encontrar o braço, o pé correndo para encontrar a perna, a mandíbula tentando encontrar a parte do crânio. Olha que cena terrível, é coisa digna de filme de terror. E Ezequiel estava vendo tudo isso. Mas não era apenas ossos, depois se junta. Aí começa a aparecer carne. Os músculos começam a se formar, os órgãos são restituídos. A pele começa a se regenerar. Irmãos, a visão no final é belíssima, mas a visão que antecede o final é horrorosa. É horrorosa. Você consegue visualizar essa cena? Consegue ver esse cenário de terror? Mas mesmo tendo toda essa recomposição, isso ainda não é vida. É restauração, mas ainda não é vida. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem regenera o homem. É o Espírito quem convence o homem do pecado. É o Espírito quem batiza no corpo de Cristo. Nós acabamos de presenciar isso. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. É o Espírito quem dá movimento, é o Espírito quem dá vida nova. Já encontrou com alguém que essa pessoa fala assim, que graça tem em ser crente? Já encontrou? Quem já encontrou gente assim? Que graça tem em ser crente? Negócio, não entendo nada. Irmão, é cadáver andando. O Espírito ainda não entrou, porque quando o Espírito entra no coração do indivíduo, a mente, o Salmo 23 tem sentido. Davi lutando contra Golias tem significado. O Deus deitado em uma manjedoura. Que é isso? Um túmulo vazio, como ele é poderoso. Mas se o Espírito Santo não trouxer movimento no coração da pessoa, ela vai continuar vivendo nas sombras de sua existência. É o Espírito Santo quem faz tudo isso.
Ah, sim, irmãos, quem confunde o Espírito Santo com barulho. O texto nos diz, versículo 14, porém vocês, o meu Espírito, e vocês viverão. Deus sopra esse mesmo fôlego, não apenas existencial de vida, mas também que diz respeito a uma extensão do próprio Deus sobre Adão. E Deus está mais uma vez desejando fazer isso com o seu povo. É o Deus que derramou o Espírito em sua plenitude sobre a igreja. E aí você precisa ler Atos capítulo 2 para entender melhor. Não dá para confundir o Espírito Santo com barulho, com algazarra, com dança frenética, descontrolada. Você pode chamar de tudo, menos de Espírito de Deus. E note que o texto diz que há um ruído, há um barulho, uma agitação, mas isso ainda não é vida, são ainda sinais de ossos secos. Então, quantas vezes a gente encontra barulho no meio do povo de Deus, fique esperto, pode não ser o Espírito, via de regra não é, mas pode ser muito osso batendo com osso. É sinal de morte. A vida plena está longe disso. O Espírito de Deus é colocado como uma extensão do próprio Deus naquele povo. Era uma visão que apontava para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito colocado no povo não era mais a visão do povo, mas era o próprio Deus da visão habitando no povo. É aquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós gera esperança para a glória. Não é mais o Emanuel, o Deus conosco, mas agora é Deus em nós, é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos vivifica. É o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele é quem regenera a alma, Ele é quem transforma a vida, Ele é quem restaura, traz restauração no nosso meio. É Ele que faz jorrar rios de água viva do seu interior. É o Espírito Santo que nos dá poder e nos faz levantar como um poderoso e numeroso exército. E nessa noite o Senhor está falando: eu te dei o meu Espírito e eu vou te levantar dessa morte no nome de Jesus. Creia nisso. Deus está nos chamando a nos levantar. Só o Espírito do Senhor pode nos restaurar a visão e renovar a nossa esperança. Mas em último lugar, terceiro e último lugar, a visão que renova a esperança, ela restabelece os marcos do nosso propósito de vida. E eu preciso definir a palavrinha marcos, que é qualquer acontecimento que possui importância, marca a história e a época individual e coletiva de pessoas. O texto, versículo 14, nos diz, o Senhor falando: eu levarei de volta, vocês de volta, à terra de Israel. Eu estabelecerei vocês na sua própria terra. E ele finda falando: e vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus deu a Abraão uma visão: você será uma grande nação. Eu te darei uma terra deleitosa. E aí, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 12. Você precisa ler ou rever a pregação, a primeira mensagem dessa série. Sim, foi o pontapé inicial. Deus, o nosso Deus, é dado a deixar a visão muito clara, irmãos. Deus deixa a visão dele clara como água. Nós, seres humanos, que somos fáceis em buscar caminhos ou trilhar caminhos de confusão. Mas o Senhor é intencional em clarear. Aí talvez você esteja perguntando: qual o propósito de Deus em usar uma linguagem territorial para falar com o povo? Eu não tenho tempo nessa noite para explanar com profundidade sobre isso, mas em síntese eu quero adiantar que o propósito de Deus sempre foi a sua glória. E aí você pode inclusive ir para os nossos catecismos e ver que é o fim principal de todos os homens, a glória de Deus. Este território, irmãos, que Israel tem, serve como uma espécie de eixo, de fluxo transitório principal entre as nações da terra, tanto naquela época como hoje. E não é sem razão que você pode olhar para o mundo dos nossos dias e ver, porque todo mundo está de olho naquela região. Todo mundo está de olho no território de Israel.
Deus delimita os marcos de Israel com um propósito específico. Vocês devem proclamar vida entre as nações. Israel era um eixo de fluxo transitório no mundo antigo. Então as pessoas passariam, e principalmente na época de Jesus, na época do Império Romano, o mundo inteiro passava. Israel era a rota de passagem para o mundo. E Jesus nasce na plenitude dos tempos, como Paulo fala, justamente pela facilidade pelo qual Jesus, o nome de Jesus, o evangelho de Jesus seria espalhado. Havia uma intencionalidade para que o nome de Deus fosse glorificado e que o evangelho fosse proclamado. No entanto, tem um outro motivo. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz que Adão foi colocado no jardim para cultivar e guardar o Éden. Israel foi colocado naquele território, naquela região, para cultivar a mensagem do Senhor entre as nações e para guardar a lei do Senhor. E você pode ir para textos como Deuteronômio, que você vai encontrar o Senhor falando para Israel: vocês estão achando que vocês são boa coisa? Vocês são um povinho de nada. E eu fiz vocês um povinho para vocês entenderem que a glória não é de vocês, a glória é minha. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Ele. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre aquilo que Ele já fez. A visão diz respeito a isso. No entanto, vivendo debaixo do jugo opressor babilônico, Israel perde o seu direito, perde a sua propriedade e, acima de tudo, perde o seu propósito e a sua visão. Quando o Senhor afirma e reafirma repetidas vezes o retorno para a terra, eu farei vocês retornar para a terra. O Senhor está falando que Ele restaurará Israel a sua posição original. Que posição é essa? De ser farol para as nações. A visão, irmãos, que renova a esperança, ela restabelece o nosso lugar no plano de Deus, no lugar que Deus deseja que nós estejamos. Não existem atalhos, não existem vias paralelas, não existem vales. Deus edificou uma cidade sobre o monte e ela não pode ser escondida. Está em Mateus 5,14, Jesus falando sobre isso. Quando na ocasião Jesus está falando: vocês agora são a luz do mundo. Não é mais Israel. Não vou dar spoiler da pregação de quarta não, mas só vou pincelar. Não é mais Israel, é a igreja, sempre foi a igreja. Agora vocês que são os meus discípulos, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha, sobre o monte. Não dá, irmãos, não dá para apagar. O que Jesus está falando naquele momento é o seguinte: assim brilhe também a luz de você diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Deus está falando para aquele povo: estou restituindo vocês ao lugar original, vocês serão luz. E nessa noite o Senhor está falando conosco: Deus está devolvendo você ao plano original. Você foi transportado do rei das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus te arrancou da escuridão e te trouxe para a luz. Sabe para quê? Você é luz, você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Deixa resplandecer essa luz. O Deus que estabeleceu Adão no jardim, Israel em Canaã, te colocou neste mundo para ser portador de uma visão. Só que você precisa crer nisso. Ah, por que eu existo? Eu não sei se você já passou por crises assim. Eu já. Na minha adolescência, eu tinha crises onde eu falava: por que eu existo? Por que eu vim ao mundo? Por que me concebeu a minha mãe? E hoje, mais do que nunca, eu entendo por meio da palavra de Deus que Ele me colocou neste mundo por um propósito. E você precisa entender isso também. Deus te colocou com um propósito. Você não é fruto do acaso. As pessoas podem até falar, seu pai, sua mãe pode até falar para você: ai, você foi indesejado. Fui indesejado para você, mas Jesus usou você para me colocar no mundo porque Ele me desejou. Você tem um propósito. Você tem um propósito, creio nisso. O Deus que restabelece os marcos do propósito de Israel é o Deus que nessa noite está nos chamando: ei, eu te coloquei neste lugar e eu te dei uma visão, eu te dei um propósito. Sirva a isso, sirva a isso.
para concluir, eu chamar os irmãos do louvor para cá. Conta-se a história de certo turista que estava visitando uma belíssima e imponente catedral, onde um artista trabalhava em um enorme vitral. Eu não vou citar o nome da catedral, que é francesa, não vou me atrever a isso. O turista, assustado com o tamanho do buraco naquela parede, perguntou ao artista: você não fica preocupado e desanimado com todo esse espaço que precisa ser preenchido? Como que você vai conseguir isso? Olha o tamanho desse buraco, como é que você vai preencher isso? De pronto, o artista respondeu: onde você vê um buraco, eu vejo uma obra-prima pronta. Você enxerga vazio, eu vejo cores, eu vejo luz, eu vejo brilho. Eu não preciso me atrapalhar com a presença do vazio e do nada. Eu só preciso confiar e perseverar que ao final tudo ficará belo e bonito. Eu só preciso manter a visão. Ezequiel, ao ver o vale de ossos secos, nós poderíamos chamar a polícia científica, o jornal, especialistas, para traçar um relatório a respeito daquela visão. Mas enquanto Ezequiel via o buraco para ser preenchido, Deus falou para Ezequiel: mantenha a visão, eu vou renovar a esperança. Vocês estão como ossos secos, sem esperança, o texto fala, exterminados. Eu vou devolver vida a vocês, eu vou pôr em vocês o meu espírito, e eu vou restituir vocês ao lugar original. Essa visão renova a esperança, irmãos. Porque Deus é especialista em trazer significado àquilo que é vazio. É assim com a gente. Nossa vida, às vezes, envolta em vazios e escuridão, precisa ser confiada nas mãos daquela música. Eu gosto muito daquela música do pastor Lucas. Nas mãos do maior pintor do mundo. Os vales de ossos secos podem ser a vara de correção de Deus. Nós vivemos em alguns vales, mas o vale não será para sempre. O enorme buraco na parede ganhará o devido preenchimento, vai ganhar vida, vai ganhar cor, vai ganhar luz. O vazio existencial não será eterno. O maior artista do universo que o universo conhece, chamou tudo à existência. Ele colocou Adão no Éden, ele colocou Israel em Canaã. Vou contar um segredo para você. Ele colocou você em Mogi Guaçu, Mojimirim, Tapira, colocou você em Conchal. Olha que maravilha, é sua Canaã. Dá glória por isso, viu? Ele te colocou aqui, não se esqueça. Ele colocou o seu filho, seu único filho, no útero de uma camponesa. Ele colocou seu único filho em uma manjedoura. Depois ele colocou esse filho em uma cruz. Posteriormente ele colocou esse filho em um túmulo. Mas ao final de tudo, ele restituiu a esse filho o seu lugar à sua direita no céu. E o melhor de tudo, ele vai colocar esse filho na ponta de uma mesa, da qual ele vai nos colocar em cadeiras em volta dessa mesa. E nós vamos tomar um café da tarde pro resto da eternidade. Vai ser uma bênção. Irmão, já pensou na mesa com Cristo? Você vai comer bolo de fubá com goiabada, não vai engordar. Olha que bênção. Irmão, você está achando que no céu não vai ter bolo? Vai ter bolo, vai ter Coca-Cola. Não se atrapalhe com os vazios e com os nadas. Confie, persevere, olhe para o final. Tudo ficará belo e bonito. Nós só precisamos manter a visão. Venha para a vida,
Deixe essa visão renovar a esperança. Renove a visão. A visão está em curso. Vamos juntos? Curva a sua cabeça. 2 desafios. Primeiro, pessoas que precisam entregar a vida para Jesus. É uma noite onde o Senhor fala a alguns corações. Gente que anda no vale de ossos secos. E Deus está falando: vem cá, vou juntar osso com osso, vou trazer vida, vou colocar em você meu espírito e vou te restituir ao plano original. Se você é essa pessoa, coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Segundo desafio, gente que mesmo conhecendo Jesus, tem andado distante, perdeu a visão, deixou-se enganar pelos assédios desse mundo. É vale de ossos. Jesus está chamando hoje. Eu quero restaurar a visão, te devolver a vida. Você é meu, te dar novo fôlego de vida. Se você está assim, coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos cantar um trechinho de uma música. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão pras tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão pras tuas obras eu ver. Abre minha visão pras tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão teu querer se faz em nós. O mar se abrirá, o mar se abrirá, povos virão ao ouvirem sua voz. Glória será, todos verão teu querer se faz em nós. Senhor, vale de ossos secos. Às vezes nós estamos assim, Deus, ressecados pela vida, pela adversidade, pelos problemas, ressecados, Senhor, pelos nossos pecados, ressecados, Senhor, pela nossa rebeldia diante de Ti. No nome de Jesus, que a Tua palavra mude o nosso coração, muda histórias nessa noite, Deus. Pessoas que precisam ser transformadas, restauradas, curadas, chamadas à existência. Senhor, pessoas que precisam daquele sopro do Espírito sobre eles. Pessoas que precisam ser restauradas, Senhor, aos limites, Senhor, da Tua vontade, do Teu plano original. Pai, no nome de Jesus, o vale de ossos tende, Senhor, a minar a esperança, a gerar, Senhor, uma visão de pânico, de desespero. Mas o Senhor é um Deus que restaura e faz nova todas as coisas. O Deus que chamou a existência Adão, o Deus que chamou Abraão, Moisés, Josué, Davi, Ezequiel, é o Deus que nos chama nessa noite por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, muda, Senhor, a nossa vida, traz novo frescor, Senhor, sobre o nosso coração, restaura, Deus, a nossa história, no Senhor coloca de volta ao caminho da visão.
Nós não podemos ficar atrapalhados, Senhor, com um buraco na parede. Não! Mas precisamos olhar adiante. Mesmo que o vale hoje seja tenebroso, nós sabemos que a visão é uma visão celeste. E é para lá que nós estamos andando. Porque o Senhor vai soprar a vida e vai nos colocar de pé novamente. Sopra sobre nós. Sopra sobre esta igreja, sobre esta comunidade local. Sopra sobre a tua igreja espalhada pela terra, Deus, no nome de Jesus. Traz, Senhor, reavivamento espiritual. Renova a visão. Renova, Pai, a nossa vida. Nós oramos assim. Nós confiamos assim. No nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.